Muito bom dia. Bom dia a todos, a quem nos acompanha em casa. Iremos dar início à reunião ordinária pública do dia 28 de junho de 2022 e começávamos pelo período antes da ordem do dia e perguntava aos senhores vereadores se algum dos senhores vereadores quer usar a palavra. Senhor vereador Francisco. Bom dia a todos, Sra. Presidente, caros colegas vereadores, o público que em casa também estará a acompanhar a reunião. E a minha intervenção hoje prende-se por um simples facto. Começou nesta segunda-feira, portanto, ontem no dia 27 de junho no Tribunal de Viseu, o julgamento do Presidente da Associação de Vila Nova da Rainha, o único acusado de 11 crimes de homicídio por negligência, entre outros. É um assunto que acompanhamos com muita preocupação, não apenas pelas consequências que poderão advir para o Presidente daquela instituição, o Sr. Jorge Dias, como para o próprio movimento associativo concelhio e nacional. Faz hoje exatamente um ano que apresentámos uma proposta na Assembleia Municipal aprovada por maioria e que aqui devemos recordar, porque na altura dos membros que faziam parte daquele órgão deliberativo, apenas 2 dos atuais vereadores, eu próprio e a Vera Machado, e nenhum dos outros 5 membros do atual Executivo tiveram conhecimento dessa deliberação. Por isso, tomo a liberdade de ler este documento para que a Sra. Presidente e os senhores vereadores João Carlos Figueiredo, Fernando Sousa, Ana Coimbra e João Duarte possam dela tomar conhecimento. Queremos que seja dado cumprimento àquela moção, não apenas pela exigência da deliberação da Assembleia Municipal de Tondela, como também pela solidariedade a que estamos moralmente obrigados. Então passo a ler a proposta de recomendação que faz hoje precisamente um ano que foi apresentada e aprovada na Assembleia Municipal. Proposta de recomendação, disse o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, caros membros desta Assembleia. Passados 3 anos e meio da tragédia que nos surpreendeu, na Associação de Vila Nova da Rainha, o Ministério Público deduziu um libelo acusatório contra o Presidente daquela associação, onde requer o seu julgamento pela prática em todos de 11 crimes de homicídio por negligência. Não compete a nós discutir a legalidade
a justiça tal acusação. É uma questão que só a justiça diz respeito. No entanto, a situação obriga-nos a fazer uma ponderação com cuidado e a demonstrar que a solidariedade é um dos mais puros sentimentos que nos torna humanos. Não queremos acusar ou apurar a responsabilidade ou negligência, seja de quem for, muito menos deixar de respeitar a memória dos que partiram, partilhar a dor das suas famílias, nem ignorar a amargura dos que sobreviveram. Se não todos, a maioria de nós somos, ou já fomos, dirigentes associativos, sem esperar qualquer retorno, a não ser o prazer que temos em partilhar as nossas experiências e a nossa sincera disponibilidade em prol da nossa comunidade. Tondela tem um movimento associativo robusto, capaz de mobilizar as pessoas em torno de projetos interessantes e outros bem mais simples, nas povoações mais dispersas, onde a sede da associação é o único elo que liga as pessoas, o seu ponto de encontro e o lugar exclusivo dos seus momentos de convívio. Não é por isso que o seu mérito é menor. Ser dirigente associativo é estimular a criatividade, promover a participação e inventar o entretenimento. Nem que seja apenas um balcão para tomar café ou partilhar a assistência televisiva de um jogo de futebol, é tão importante como promover um festival musical, um encontro teatral ou um festival de cinema. Todos nós já organizámos ou assistimos ou participámos em iniciativas, quanto mais não fosse num torneio de cartas, semelhante ao que pela última vez em janeiro de 2018 foi organizado pela Associação de Vila Nova de Rainha. Nunca algum de nós questionou a segurança dos locais que frequentamos. Onde quer que entremos, num café, num restaurante, numa esplanada à beira da rua, num qualquer outro lugar, sem nos apercebermos, pode potenciar maiores perigos que navegar num mar bastante agitado. Entretanto, a tragédia aconteceu. Ao fim de 3 anos, acusou-se um homem igual a nós, cujo intuito era simplesmente fazer aquilo que gosta, servir a sua terra e partilhar muito o seu tempo ao serviço dos outros. Propomos que a Assembleia Municipal de Tondela se una em torno de um pacto de regime que aprove uma recomendação para que a Câmara Municipal se torne o farol, chama-se a coordenação de medidas, com vista à imediata negociação com os hospitais lesados, com as famílias das vítimas e com o pobre José Luís, ferido gravemente e incapacitado para o resto da vida. Organizem-se eventos financiados pelo município. Canalizem-se as receitas das bilheteiras das próximas edições da FICTON, dos festivais urbanos em todos. Apelo-se ao mecenato do nosso tecido empresarial. Que se promova um acordo com todo o movimento associativo para a reserva de uma percentagem do financiamento que lhe é atribuído e se canalize para esse fim. Se nada fizermos, seremos responsáveis por deixar um ser humano igual a nós entregue à sua sorte. Estaremos a contribuir para o enfraquecimento de todo o movimento associativo e um dia seremos julgados pelos nossos concidadãos pela nossa fraqueza de não termos sabido ser solidários. Tondela, 28 de junho de 2021. Muito obrigada, Sr. Vereador. Mais algum dos senhores vereadores quer usar a palavra neste período antes da ordem do dia? Sobre esta questão que o Sr. Vereador Francisco colocou aqui, a dar nota que sim, efetivamente estava na mesma Assembleia Municipal, mas também não posso deixar aqui de dizer que perante uma calamidade como esta que aconteceu, isto tem que ser encarado como um acidente, e portanto que é um acidente que aconteceu em Vila Nova da Rainha, como poderia ter acontecido em qualquer outro ponto do país, e penso que o Estado, e na sua plenitude, enquanto entidade de bem e protetora das próprias comunidades, tem que disponibilizar instrumentos que protejam estas vítimas. E o 13 de janeiro não deixou de ser isso, portanto foi um acidente trágico onde o Estado deve atuar e compensar os envolvidos, tal como acontece em situações, o exemplo, por exemplo, de Borba, dos incêndios de 2017, de Pedrógão, e portanto penso que este deveria e deve ser o caminho, porque percebo a lógica da questão das receitas, da questão dos apoios, mas eu acho que isso é pura demagogia no caso que estamos aqui a falar, e portanto eu acho que isto deve ser encarado como um acidente, e tal como em tantos acidentes onde o Estado cumpriu o seu papel, aqui penso que devia ser o que deve acontecer. E além disso, o próprio município avançou com as medidas de autoproteção, inclusive para evitar um conjunto de questões que podem acontecer com isto que foi um acidente. E portanto só queria deixar aqui esta nota, e é a minha visão sobre este assunto, e penso que é assim que se deve encarar as coisas, sem demagogias. Acho que temos que encarar isto como um acidente, o Estado deveria cumprir o seu papel, e sobretudo também há a questão da separação de poderes, e portanto não é a Câmara que se vai imiscuir, penso eu, nas Assembleias Municipais, naquilo que é o Poder Judicial. Muito obrigada.
Apenas Ora bem, a recomendação não tem nada de demagógica, simplesmente é um apelo a que o município se torne, como digo na recomendação, o farol cabe ao município, porque parece que há um processo paralelo à investigação onde poderão vir a ser constituídos antigos autarcas deste município e poderão vir também a ser julgados, como está a acontecer com os Jorge Dias. Portanto, eu acho que o melhor que têm que fazer é não sacudir a água do capote, quem tem responsabilidade ou quem não tem, estamos aqui para ajudar e, portanto, penso eu que o município deve tomar a iniciativa de conversar com os hospitais públicos, não tenham à espera que alguém resolva este problema. O Jorge Dias tem 11 crimes a ser julgado, vai haver indemnização a 11 pessoas, a Provedoria de Justiça nos incêndios de 2017 fixou cada morte em 100 mil euros, portanto vocês calculam o montante de indemnizações que aqui está. E portanto rapidamente devia-se atalhar caminho e tentar negociar com as pessoas de forma a que cheguem a acordo quanto às indemnizações. E incumbe, acho eu, ao município tentar encontrar forma de reunir as pessoas com os advogados das vítimas e tentar encontrar uma solução com os hospitais públicos e privados para ver se perdoam as dívidas hospitalares. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora, apenas dizer em nome do município, relativamente a este assunto, manifestar publicamente a nossa solidariedade para com todos os envolvidos neste trágico acontecimento, e acho que a nossa primeira palavra é uma palavra de solidariedade para com os dirigentes, para com as vítimas e para com os seus familiares e de uma forma muito transversal para com todos aqueles que foram envolvidos nesta tragédia. Passávamos ao período da ordem do dia e eu colocava à votação a ata da reunião ordinária dia 14 de junho. Quem quer usar a palavra? Se não, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 2, votação da ata da reunião extraordinária de 21 de junho. Quem quer usar da palavra? Se não, colocava. Senhora Vereadora, faça favor. Só uma questão muito simples, penso que foi na reunião extraordinária, porque entanto havia um lapso num documento que eu não enviei por e-mail, que foi distribuído hoje em mão e que se prende com a atribuição de tarifas familiares e sociais. Neste caso havia um erro no documento da tarifa social, que já distribuí agora devidamente corrigido, portanto, indicando que é o rendimento, o agregado familiar terá duas pessoas, portanto a mãe e um filho menor, daí o rendimento per capita. O outro estava correto, eu não tinha presente essa parte do regulamento. Trata-se de uma tarifa familiar, portanto não é atribuída per capita, é atribuído pelo número de pessoas que compõem o agregado familiar. Neste caso é uma família com 3 filhos. E por isso é que é tarifa familiar e não social, são coisas distintas. Muito bem, com esta ressalva da apresentação do documento, que verdadeiramente não altera a ata, é mais uma informação e uma correção aos dados que foram, dos documentos que foram apresentados na reunião anterior, eu colocava à votação a ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 3, informações. Sobre este ponto, alguém quer usar a palavra? Senhor Vereador Francisco. Mais uma vez, é uma questão muito simples que se pode ver até da janela, Senhora Presidente. O que eu chamo a atenção de Vossa Excelência e dos senhores vereadores tanto com pelouro, e que está ali uma tileira à frente do espaço de conselho que apresenta perigo, já secou completamente, além de denegrir a imagem do município porque está completamente abandonada, ela portanto, pode criar ali uma tragédia, pode cair em cima de alguém. Façam o favor de a trocar. Senhor Vereador, a árvore em causa está no nosso raio de alcance, não só de visão, mas também de preocupação. E bem recentemente tivemos a oportunidade de, junto dos serviços responsáveis, pedir uma avaliação do estado de conservação da árvore e do seu estado fitossanitário, precisamente para tomarmos as diligências necessárias, oportunas e adequadas. Porque aparentemente o estado, já aconteceu isso noutras circunstâncias, em que aparentemente as árvores estavam num estado de morte aparente, e o que é certo é que depois de uma análise, e recordo aqui a tileira localizada ali no Largo Anselmo Ferraz de Carvalho, em que conseguimos durante algum tempo garantir o seu estado de conservação com um tratamento adequado de combate ao fungos e outro tipo e alguns insétios estavam a contaminar e a degradar o estado da árvore. Portanto, sim, está na nossa esfera de preocupação.
Em breve iremos fazer uma avaliação definitiva, precisamente para que possa, e não está, e como o senhor disse, aquilo que é a nossa avaliação, ela não está a causar nem colocar em risco ninguém, senão já teríamos tomado outras atitudes muito mais radicais. Mas muito obrigada. Assim sendo, se mais alguma informação que queiram colocar ou dar, não havendo, passávamos ao ponto 4, memórias do poder local, homenagem a quem bem serviu. É uma proposta dos senhores vereadores do PS, pelo que passava-lhes a palavra para apresentarem, se assim o desejarem. Com certeza, eu vou passar a ler então a proposta para que as pessoas em casa, portanto, a entendam. Em 2024, comemorar-se-á o cinquentenário da Revolução de 25 de Abril. Uma das maiores conquistas após a devolução da liberdade aos portugueses foi a implementação do poder local democrático, político, administrativo e financeiro autónomo perante as leis de funcionamento de competências e das finanças locais. Uma das transformações de maior impacto produzidas sobre a sociedade portuguesa após a Revolução foi o restabelecimento do poder local politicamente, financeiro e administrativamente autónomo nos termos da lei. Foi o reconhecimento pelo Estado das vantagens da proximidade do poder local e dos seus autarcas para dar resposta às necessidades básicas das populações, contribuindo para o combate às assimetrias regionais e proporcionando a coesão e articulação social das comunidades. Até àquela data, 25 de abril de 74, os presidentes da Câmara eram nomeados pelo Ministro do Interior por recomendação do Governador Civil e selecionados entre gente de prestígio, rica, com importantes relações familiares. Segundo o Código Administrativo de 1936, apenas os presidentes das câmaras de Lisboa e Porto e dos concelhos de primeira ordem, rurais e urbanos, é que eram remunerados, e só a partir de 1 de abril de 1938. Com a revisão do artigo 26 do Código de 1946, passaram também a ser remunerados os presidentes das câmaras dos concelhos urbanos de segunda ordem. Os ordenados eram desiguais, variando entre 5.000 escudos em Lisboa, 4.500 escudos no Porto, 4.000 em Coimbra, 3.000 nos outros concelhos urbanos de primeira ordem, 2.500 escudos nos concelhos rurais de primeira ordem com sede em sede distrito, 2.000 escudos nos outros concelhos rurais de primeira ordem. Os concelhos urbanos de segunda ordem, o ordenado era estabelecido por proposta da respectiva Câmara e não podia ultrapassar os 2.000 escudos. Tomando isto em consideração, os presidentes da Câmara eram escolhidos entre os notáveis locais, os representantes dos grupos que reuniam maior prestígio, o qual se traduzia em capital social simbólico, formação académica, posição pessoal ou familiar no espaço social e económico. E algumas vezes houve dificuldade em encontrar quem se dispusesse a fazer esse sacrifício pela nação. Não esqueçamos que o cargo era incompatível com o exercício de quaisquer outras funções públicas remuneradas pelo Estado, o que implicava que os presidentes da Câmara tinham mesmo de ter seus próprios meios de subsistência, além de manterem as suas atividades profissionais em paralelo. Estes critérios acabavam por ser um importante condicionalismo ao exercício de cargos públicos, que terá funcionado como elemento restritivo no acesso à política local, ou que mereceu o comentário de que, à partida, apenas cidadãos abastados se poderiam dar ao luxo de dirigir uma autarquia e que a gestão autárquica era um hobby de latifundiários ociosos. As receitas dos municípios limitavam-se ao imposto sobre o comércio e a indústria e às contribuições prediais recentemente desvalorizadas pela desatualização das matrizes. De resto, dependiam inteiramente dos subsídios do governo, a quem tinham de pedir autorização para todos os gastos. Era a política de estender a mão. Pouco depois de abril de 74, logo a 2 de maio, começaram a ser publicadas no Diário do Governo portarias de exoneração individuais dos presidentes da Câmara, que continuaram até à publicação de legislação específica que deu competências ao Ministro da Administração Interna para, mediante portaria, dissolver os corpos administrativos e nomear em sua substituição comissões administrativas que seriam compostas por personalidades independentes ou pertencentes a grupos e correntes políticas que se identificassem com o programa do movimento das Forças Armadas e que funcionariam até às primeiras eleições autárquicas que se realizaram no dia 12 de dezembro de 1976. As autarquias passaram a ser geridas por comissões administrativas durante 2 anos, as quais assumiram a liderança do processo de transição política a nível local. Finalmente, a partir de 76 passou a haver eleições autárquicas de forma regular, com intervalos de 3 anos e a partir de 85, com mandatos de 4. Os legisladores da Constituição da República Portuguesa, aprovada no dia 2 de abril de 76, consideraram fundamental a existência dos partidos políticos na sociedade como forma de representação dos eleitores, depois de quase meio século de regime de partido único, iniciado em 28 de maio de 1926. O golpe de Estado que conduziu a uma longa noite de ditadura que suportou durante 48 anos um regime autoritário.
Ora, depois desta curta resenha histórica, que nos ajuda a compreender a forma como o cargo de Presidente da Câmara era exercido, torna-se imperioso lembrar que então nobre função desempenhou em condições de fraquíssimos recursos e sem liberdade de ação. Não se trata de elogiar o regime político à época, claro que jamais o faríamos, mas é tempo de fazer as pazes com o passado e sarar algumas feridas que nunca existiram. A democracia condena todos os atentados à liberdade, mas tem como um dos princípios a tolerância e não apaga a história nem a reescreve ao sabor de qualquer conveniência do momento. Prova disso é que tivemos um presidente de Câmara nomeado pelo Ministério do Interior, que mais tarde, de acordo com a lei eleitoral democrática que rege para o poder local, voltou a exercer as mesmas funções, desta vez legitimado pelo voto popular. O regime político do Estado Novo foi decapitado na madrugada de abril, mas no nosso concelho as pessoas que estiveram leme deste município nunca foram postas em xeque, muitas delas até mereceram honras de constada toponímia local. É incompreensível que neste Salão Nobre só tenham honras fotográficas os presidentes de Câmara eleitos após o 25 de abril de 1974 e os presidentes das comissões administrativas, alguns com breves semanas no cargo. Faleceu há poucos anos um antigo presidente da Câmara Municipal de Tondela, responsável pela construção do Palácio da Justiça desta cidade, o saudoso Dr. Benjamin Rodrigues de Almeida e Castro, o qual partiu deste mundo com a mágoa de nunca ter sido convidado para qualquer cerimónia municipal, tendo chegado a confessar-me que deve ter sido um grande fascista. Faltam já menos 2 anos para o cinquentenário do 25 de Abril, façamos justiça a quem nos serviu sem perseguir politicamente os seus concidadãos. Alguns presidentes da Câmara fizeram obras notáveis para a sua época. Numa época em que somos confrontados com decisões condenatórias de autarcas pela apropriação indevida de bens públicos, obrigatório se torna honrar homens como o Sr. Dr. Adriano Augusto de Almeida Cardoso, que foi um dos maiores beneméritos que esta cidade conheceu. Assim, propõe-se 1. Fazer a recolha de informação com recurso aos serviços administrativos e arquivo municipal que possa identificar todas as personalidades que exerceram o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Tondela. 2. Nas cerimónias das comemorações do cinquentenário da Revolução de Abril, das quais o nosso município não pode ficar ausente, se perpetua um painel fotográfico e biográfico de todos os homens que de forma meramente altruísta, dedicada e honesta exerceram as funções de Presidente da Câmara Municipal de Tondela. Tondela, 23 de junho de 2022, os vereadores Francisco Coutinho, Fernando Sousa e Ana Coimbra. Muito obrigada, Sr. Vereador. Colocava a proposta à discussão. Alguém quer usar a palavra? Eu gostaria apenas de fazer aqui uma breve referência, mas pergunto primeiro aos senhores vereadores se algum dos senhores vereadores quer usar a palavra. Dr. João Vaz, sim. Ocorreram em determinado... Ok, obrigado. Dizia eu que a história é a soma de um conjunto de acontecimentos que aconteceram em determinada época e em determinado contexto, mas é a história. E esta proposta que o Sr. Vereador Francisco Coutinho aqui nos faz chegar espelha exatamente aquilo que foi a história. Não há história má nem história boa no sentido da sua essência, há acontecimentos que podem ser mais dignos ou menos dignos, mas verdadeiramente a história não se pode apagar. E como tal, o vereador Francisco Coutinho, quando apresenta a proposta, diz que alguns dos intervenientes e dos atores políticos aqui retratados até foram objeto, depois, digamos assim, de homenagem na toponímia do nosso concelho ou da nossa cidade, infere de que eram pessoas democratas dentro de um regime pouco democrático. Isso é, obviamente, um fator positivo, mas podia não ser, podia verdadeiramente isso não acontecer. Isto para dizer o quê? Da minha parte, enquanto democrata confesso, não vejo qualquer inconveniente em votar favoravelmente esta proposta, porque verdadeiramente isto aplicar-se-á também em situações futuras nas quais podemos não nos rever nos acontecimentos e nas ações praticadas à época, mas é a história e como tal a história deve ser contada da forma como foi e não apagada só porque entendemos que ela não deve ser vivida ou não deve ser recordada. Muito obrigada, Sr. Vereador. Apenas uma pequena referência a um dos termos utilizados na proposta para
o contrapor, que tem a ver com a palavra e o termo incompreensível. Só dizer o seguinte, na altura, à época, quando se tomou a decisão de colocar as fotografias dos autarcas, presidentes de Câmara ou presidentes das comissões administrativas, o critério utilizado foi este, não tendo sido feito na altura qualquer tipo de juízo de valor relativamente a quem os antecedeu antes do 25 de Abril. E eu queria apenas que este registro ficasse aqui em ata, precisamente para, de alguma maneira, também entender que o termo utilizado foi um termo demasiado forte, porque é um critério, poderíamos ter utilizado outro, poderia ter sido utilizado outro, mas não quisemos fazer, não o fizemos, fazendo qualquer juízo de valor relativamente ao passado. Assim sendo, eu colocava à votação a proposta, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passaríamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, aditamento ao protocolo celebrado entre o município de Tondela e a fábrica da Igreja de São Miguel do Oteiro. Este protocolo, no valor de 5.000 euros, prevê apoiar financeiramente a conclusão das obras da requalificação da capela, que está descrita na informação, a Capela de São Pedro, em São Miguel do Oteiro, na União de Freguesias de São Miguel do Oteiro, Sabugosa. Eu colocava à discussão, se alguém quer usar a palavra, se não, colocava à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, início de procedimento para a elaboração do regulamento do auditório municipal. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra relativamente a este assunto? O senhor Dr. João Carlos, que tem o pelouro. Sim, mas se não se importar, Sr. Francisco, dava a primazia ao Dr. João Carlos, visto que é da área dele, do pelouro dele, certamente que ele quer apresentar também a proposta. Senhor Passava-lhe a Presidente, palavra. muito obrigado. Sim, verdadeiramente já várias vezes aqui falámos da necessidade de acedência do auditório ter que vir sistematicamente a estas reuniões de Câmara, porque não existe um regulamento que estipula a sua cedência e, como tal, este é o primeiro passo para a criação da comissão que leve à construção do regulamento. Obviamente depois terá toda a parte legal de discussão e de apresentação a esta mesma Câmara para que depois possa ser aprovado, mas este é o primeiro passo para que deixe dessa questão de ser colocada sistematicamente. Sr. Francisco. Uma questão que não tem a ver com o funcionamento do auditório, mas uma questão que passa despercebida ao município. O consumo de água das casas de banho do auditório e o consumo de água para a limpeza do auditório é suportado pela Filarmónica Tondelense. Portanto, convinha ter a intenção no futuro arranjar uma contrapartida para a Filarmónica, porque são eles que suportam, portanto, o fornecimento de água, está bem? Obrigado. Colocávamos então à votação a proposta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passaríamos ao ponto 7 da ordem de trabalhos. Protocolo a celebrar entre o município de Tondela e a Junta de Freguesia de Santiago de Besteiros. Conforme está descrito na informação de abertura de procedimento e no texto da minuta de protocolo, este protocolo pretende apoiar financeiramente a Freguesia de Santiago de Besteiros com uma verba de 70.000 euros, dividida em 2 anos, 35.000 euros para ser executado em 2022 e os restantes 35.000 euros para serem executados em 2023, sendo certo que o objeto deste protocolo, como está descrito na minuta do mesmo, pretende apoiar a aquisição da conhecida Casa do Juiz, que é um edifício antigo de um valor patrimonial por todos reconhecido, inclusivamente com um painel de azulejaria muito interessante colocado na sua fachada, e que é um edifício que está contíguo à atual sede da Junta de Freguesia e que, pelas suas características, pela sua implantação, é um município que por todos também é reconhecido o seu valor e a sua utilidade. Neste momento o edifício, também para informação dos presentes e de quem nos está a ouvir lá em casa, o edifício pertence à Santa Casa da Misericórdia de Tondela e pretende a Junta de Freguesia de Santiago de Besteiros adquirir este edifício à Santa Casa da Misericórdia, tendo procedido às avaliações necessárias e tendo solicitado à Câmara Municipal de Tondela apoio financeiro para a sua aquisição. Quem quer usar a palavra relativamente a este ponto? Assim sendo, visto que ninguém pretende usar da palavra, colocava à votação.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8 da ordem de trabalhos. Protocolo de colaboração entre a CIM Viseu Dom Lafões e o município de Tondela para a comparticipação financeira de um projeto designado Film Commission, onde houve uma participação da comunidade intermunicipal de Dom Lafões e, como é possível ver na informação de despesa também, foi um apoio de 615 euros à participação, dividida em vários anos, em 4 anos, que totaliza o valor de 2.460 euros e que pretende proceder à comparticipação por parte dos vários municípios. Este valor corresponde à percentagem adstrita ao município de Tondela, para a participação, apoio técnico e operacional ao Centro Portugal Film Commission na produção e ativação de conteúdos cinematográficos com o objetivo de serem apresentados em mercado nacional e internacional. Colocava à discussão este protocolo. Quem vota contra? Então, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E passaríamos ao ponto 9 da ordem de trabalhos, segunda adenda ao protocolo com a CIM Viseu Dom Lafões, relativamente ao projeto Landscape Fire Project. Isto já é como o próprio ponto da ordem de trabalhos indica, já é um segundo aditamento, portanto o projeto é subejamente conhecido por todos, tem como objetivo a participação e a intervenção na área da proteção civil e corresponde a um valor financeiro da cota parte daquilo que diz respeito ao município de Tondela no valor de 6.112 euros e 48 cêntimos. Eu colocava à discussão, visto que ninguém quer usar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10. Protocolo a celebrar entre o município de Tondela e a fábrica da Igreja de Barreiro de Besteiros. Pretende apoiar o município de Tondela e apresenta esta proposta na reunião de Câmara da comparticipação à requalificação da Capela do Senhor dos Aflitos, na qualidade do Barreiro de Besteiros, no valor de 10.000 euros. Trata-se de um protocolo de apoio financeiro para este fim. Colocava à discussão o presente protocolo. Sim. Aqui esta questão. Apelava à senhora Presidente que chamasse a atenção dos responsáveis da fábrica da Igreja do Barreiro de Besteiros para também fazerem um protocolo para ver se muda a imagem da capela antiga do Val, na freguesia de Barreiro de Besteiros, porque está completamente degradada e que não cria uma grande imagem. Muito obrigada, Sr. Vereador. Eu colocava à discussão o protocolo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, um assunto que já vem sendo habitual trazer à reunião de Câmara pela obrigatoriedade que o mesmo impende. Peço desculpa. O ponto 11º, despachos efetuados no uso das competências delegadas e subdelegadas das obras particulares para conhecimento. E o ponto 12º, parecer para a constituição de regime de compropriedade do artigo rústico número 5.534 da União de Freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas. O documento espelha e registra a intenção. Eu colocava à discussão. Quem vota contra? Então, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E passaríamos ao ponto 13º, declaração de caducidade do processo de urbanismo 1/2019/10 da Lupatec Sociedade Unipessoal Limitada. Alguém dos senhores vereadores quer usar a palavra relativamente a este ponto? Se não, colocávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 14º ponto, correção material da deliberação. Ponto 18, retificação do valor a reembolsar no âmbito da campanha de apoio à esterilização de animais de companhia de 24 de maio de 2022. Trata-se de uma correção relativamente ao valor que estava referenciado na deliberação, corresponde a um valor de 40 euros. Eu colocava à discussão. Se não, faríamos a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passaríamos
ao 16º ponto, contrato de delegação, 15º e 16º, peço desculpa. Neste caso, 15º, contrato de delegação de competências a celebrar entre o município de Tondela e o agrupamento de escolas de Tondela, Cândido Figueiredo. Pedi ao Sr. Vereador João Figueiredo que fizesse a apresentação da proposta. Muito obrigado, Sra. Presidente. Como todos nós sabemos, desde o passado dia 1 de abril, o município de Tondela assumiu as responsabilidades da educação em matéria de centralização de competências. Verdadeiramente, já anterior a essa data e posteriormente, temos vindo a trabalhar em conjunto com os senhores diretores dos dois agrupamentos, o agrupamento Cândido Figueiredo e Tomás Ribeiro, no sentido de encontrarmos a melhor forma de articulação e de operacionalização dessa descentralização de competências. Dar também nota, e é justo que o faça, que a ausência, digamos assim, de normativo legal que nos levou a demorar este tempo a apresentar este contrato de delegação de competências não impediu em nada que a atividade da comunidade escolar tenha tido a sua continuidade e, sobretudo, o empenho e a proximidade da parte dos senhores diretores do agrupamento no sentido de continuarmos a levar por diante da forma mais normal possível, como é de todos conhecido e reconhecido, o ano letivo. Mas isto para dizer que o Decreto-Lei 21 de 2019, de 30 de junho, que permite que todas as competências previstas que sejam exercidas pela Câmara com faculdade de as delegar nos diretores de agrupamento, depois não casa, digamos assim, com o Código de Procedimento Administrativo, que não permite que sejam exercidas funções por parte de pessoas que não sejam funcionários da autarquia, como é o caso dos senhores diretores de agrupamento. E como há essa discrepância na legislação, porque o Decreto-Lei 21 de 2019 também não regula assuntos em matéria de autorização de despesa, que é uma dificuldade acrescida, levou a que nós, como eu disse lá atrás, tivéssemos feito este caminho em conjunto, sereno, mas diariamente acompanhado, no sentido de não só auxiliar os senhores diretores no sentido de levarem por diante a missão que tão bem têm feito, mas também que a autarquia estivesse a par dos diversos acontecimentos. Como tal, o contrato que hoje aqui apresentamos é um contrato que versa sobretudo na questão da gestão dos recursos humanos. Como eu disse, a parte de gestão financeira não está acautelada e estamos à espera de um parecer que nos ajude à tomada de decisão, mas este contrato que inicialmente pensámos levá-lo até final do ano, porque isto é um assunto evolutivo e que sabemos que seguramente vai ter desenlace, mas depois acabámos por internamente conversar e apresentamos este contrato com duração até final do ano letivo, do próximo ano letivo de 2023, agosto de 2023, no pressuposto de que até lá toda esta incerteza do ponto de vista de doação esteja estabilizada, em ordem é que depois possamos trazer um documento global ou uma adenda no sentido de legitimar o trabalho que também tem vindo a ser feito pelos senhores diretores do agrupamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Vereador. Acrescentar apenas duas notas muito breves, dizer o seguinte: além do normativo legal referido pelo Sr. Vice-Presidente, acresce aqui o seguinte, que no âmbito da Lei 73/2013 e 75/2013, o município, do ponto de vista financeiro, só pode delegar competências no âmbito daquilo que está previsto na referida lei e nas referidas leis. O que significa que nós não podemos delegar competências financeiras nos diretores dos agrupamentos de escolas, visto que eles não são entidades enquadradas no âmbito desta legislação. Isso é o primeiro ponto, além daquilo que foi referido pelo Sr. Vereador no domínio do Código de Procedimento Administrativo. Portanto, há aqui uma impossibilidade legal, segundo uma jurista muito conceituada
reconhecida por todos da CCDR, a doutora Maria José Castanheira Neves, que entende que por força destas incompatibilidades / inconformidades e omissões legislativas, no momento não é possível aos municípios fazerem esta delegação de competências no domínio financeiro. O que não está sobre a mesma alçada aquilo que é a componente funcional. Portanto, numa ótica de boa execução das funções desempenhadas pelos assistentes operacionais e assistentes técnicos que neste momento estão sobre a alçada do município e fazendo o devido enquadramento com aquilo que é as funcionalidades dos vários agrupamentos de escolas e as necessidades de funcionamento das várias escolas, entendemos trazer esta proposta e que eu colocava também à consideração dos restantes vereadores para a sua discussão. Se não houver ninguém a pretender usar a palavra, colocávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E passaríamos ao 16º ponto, que é semelhante, mas neste caso com o agrupamento de escolas de Tondela Tomás Ribeiro. Portanto, faríamos, as justificações são as mesmas, a apresentação é a mesma e eu colocava desde já, posso partir do princípio que nenhum dos senhores vereadores pretende usar a palavra, portanto colocávamos à votação diretamente, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passaríamos então ao 17º ponto, alteração dos valores de cotas condominais dos imóveis situados no lote 15 da Rua das Colmeiras. Isto também é um procedimento normal e regular, advém da própria lei, da aplicação da lei, e portanto colocava à discussão. Se não, Sr. Vereador Fernando Sousa, faça favor. A questão do segundo direito, que paga mais de valor de cota de condomínio do que valor de renda, o que parece uma coisa um bocado estranha. Só acrescentar aqui uma informação. Não obstante a necessidade, ou que nós iremos verificar, logicamente, mas são duas coisas distintas. Uma coisa é a cota condominal, outra coisa é o apoio social que é dado à família. E o apoio social que é dado à família e que corresponde ao valor de renda pago tem a ver com os rendimentos per capita, o número de pessoas que estão no agregado familiar, se tem jovens e crianças a cargo ou não, se tem idosos a cargo ou não. Portanto, há um conjunto de fatores que alteram de uma forma substancial aquilo que é o apoio social dado e, no fundo, consequentemente, a renda paga pelo agregado familiar. Por vezes, isto acentua-se mais quando são agregados familiares com alguma dimensão, o que também corresponde, dimensão essa corresponde à tipologia do apartamento e, de certa maneira, há aqui um contraponto adverso ou diferenciado relativamente àquilo que é a cota condominal, porque isso antevê que seja um apartamento com algumas dimensões, o que também contraponto também significa que é um agregado familiar com algumas dimensões, portanto, o que de alguma maneira também pode implicar ser um apoio social também mais elevado e, neste caso, consequentemente, uma renda mais baixa. Mas iremos verificar esta questão. A minha nota era precisamente por causa disso, porque até se constata que o mesmo agregado tem acordos de regularização da dívida, portanto é um agregado certamente com dificuldades e, portanto, era só para chamar a atenção que, de facto, essas situações têm que ser ponderadas. De alguma maneira, a questão e a dúvida colocou, dá a resposta. A própria dúvida dá a resposta. Muito bem, sendo assim, eu colocava à votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passaríamos ao 18º ponto, apoio à natalidade. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra relativamente a esta matéria? Portanto, trata-se de um apoio à natalidade, conforme está descrito na informação de abertura de procedimento, para várias situações e que prefaz um valor de 4.300 euros. Muito bem, então colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º, alteração de acordos de regularização voluntária de dívida. Portanto, é uma matéria que também já é, infelizmente, habitual, mas que tem a ver precisamente com
as necessidades e com a necessária avaliação social dos agregados e a percepção da capacidade das pessoas e do empenho e da vontade das pessoas fazerem face ao pagamento dos seus compromissos junto do município, mas também, de alguma maneira, fazendo aqui o contraponto relativamente àquilo que é o apoio social que o município presta. Alguém gostaria de usar a palavra relativamente a este ponto? Senhor Vereador Francisco Coutinho, por favor. Ora, relativamente a este ponto, eu conheço bem uma das situações que está aqui descrita, que enquanto Presidente da União de Freguesias de Tondela e Nandufo, portanto acompanhei de perto e prestámos várias vezes ajuda a esta senhora. A Emília Maria Pereira Alves Coimbra nunca vai ter possibilidades de efetuar o pagamento da dívida que tem aqui com o município. Não tem rendimento que lhe permita pagar todos os meses 50 euros para pagar o atrasado e para pagar mensalmente, portanto, a quantia de 110 euros, porque ela tem uma reforma de 300 euros. Sofre de doença oncológica há bastante tempo e recentemente lhe foi extraída um rim. Ela tem uma grande dificuldade para ir às consultas. Está à espera de uma vaga nos cuidados continuados. Portanto, eu apelo aqui ao bom senso dos serviços do município, de forma que se consiga arranjar um perdão de dívida e se consiga baixar a renda de casa desta pobre coitada, porque passa uma situação extremamente difícil. Ela, se tiver que pagar os 100 euros de renda, vai deixar de comer ou de comprar medicamentos. E ela já passa muitíssimo mal. Portanto, chama a atenção, pedia se calhar que fosse retirado da ordem de trabalho este ponto relativamente a ela e que fosse feita uma profunda avaliação sobre a verdadeira situação desta cidadã de Tondela que merece todo o cuidado. Obrigado. Não obstante dar já a palavra à senhora vereadora Vera Machado, tem o pluro e que está a solicitar, eu só queria aqui referir uma situação que tem a ver com a legalidade do ato e com a o necessário ajustamento e conformidade legal à dívida em si, que nada tem a ver com as questões sociais da pessoa, mas eu daria a palavra primeiro à senhora Vera Machado e depois concluiria. Relativamente a este ponto, dá nota do seguinte: isto é um procedimento normal, está a acontecer agora como acontece todos os anos, quando há atualização do condomínio. Penso que a Câmara Municipal terá que cumprir toda a legalidade, acho que não se pode particularizar nem pessoalizar um conjunto de casos que de certeza que o nosso Gabinete de Ação Social está muito mais preparado para essa avaliação do que propriamente nós, que têm acesso a outra informação, e sim, esta questão em particular está a ser acompanhada, sabemos do que está à espera, mas isto é uma mera formalidade que tem que ser, e que é uma coisa que se faz todos os anos a quando da atualização do valor do condomínio, e portanto só esta informação. Em relação à informação da senhora vereadora, eu queria acrescentar o seguinte: o nosso regulamento de apoio da ação social prevê a possibilidade de haver vários tipos de apoio enquadrados em função das necessidades dos agregados familiares, nomeadamente as situações que o senhor vereador Francisco Coutinho referiu, muitas delas estão enquadradas no próprio regulamento. Portanto, aquilo que importa fazer é ajustar aquilo que são as possibilidades de apoio social do regulamento àquilo que também é a necessidade do agregado familiar. Portanto, entendo eu, na minha opinião, e daí eu propor que esta proposta, aliás, não irei retirar a proposta da ordem de trabalhos, precisamente porque trata-se de um valor em dívida da renda e que nada colide com outros apoios que possam vir a existir precisamente para apoiar a pessoa em causa e o seu agregado, se for o caso, em situações específicas, nomeadamente aquilo que é o foro da saúde e a área da saúde. É muito importante que os critérios sejam aplicados e enquadrados em função daquilo que efetivamente é a natureza do objeto de aplicação desse critério. Se o que está aqui em causa é uma dívida da renda, não podemos confundir os critérios e porque a pessoa tem um problema oncológico ou um problema de saúde, vamos lhe perdoar a renda quando no regulamento há outro tipo de apoios específicos para esse tipo de situações. Portanto, devemos enquadrar, aliás, só o podemos fazer precisamente neste contexto, o que não significa que não estejamos atentos à questão social desta pessoa em concreto, como também de todas as outras, que não tentemos enquadrar todos os apoios necessários e todos os auxílios necessários, nomeadamente também, que eu sei que é isso que acontece, apoio psicológico, que também é algo que não é mensurável e que é sempre dado a situações desta natureza em que também aqui o apoio psicológico é muito importante e muito relevante. Neste contexto,
eu colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Muito bem. Os senhores vereadores do Partido Socialista abstêm-se. Querem fazer declaração de voto relativamente a este assunto? Eu chamo a atenção do seguinte. Peço desculpa, Sr. Francisco, interrompê-lo. O ponto mantém-se na ordem de trabalhos, pelo que, se porventura não fosse aprovado, a pessoa não tinha direito à regularização da dívida. Portanto, o que nós estamos aqui a votar é uma regularização. Uma regularização que nunca é regularização, é uma regularização administrativa Então, os senhores legal. entendem, então os Esta senhores dívida passa, como a senhora Presidente sabe, passa de uns anos para os outros. Então, os senhores entendem que não se deve aprovar uma regularização da dívida. A dívida tem que haver uma e articulada entre ambas as partes. Mas nós sabemos que na prática, do ponto de vista formal, pode estar bem feito. Na verdade, nós sabemos que a Emília não vai ter possibilidade de... Mas isso é uma questão distinta. E depois para o ano vamos estar aqui outra vez a fazer um acordo de dívida e a rapariga vive atormentada pelo facto de estar a dizer à Câmara todos os meses aumentar a dívida. Mas ao senhor vereador... É só essa questão que eu não posso contrariar a lei. O senhor... Eu sei que... Eu sei. Nós sabemos eu sei que a lei também... Portanto, temos que enquadrar devidamente. A lei está muito bem, mas registro o sentido de votação dos senhores vereadores do PS que se abstêm relativamente a esta proposta de regularização de dívida voluntária. Então é aprovada por maioria. 20º ponto, protocolo a celebrar entre o município de Tondela e o Centro Paroquial de São João de Monte. Muito bem, este protocolo é destinado ao apoio às atividades do Centro de Animação Local, no valor de 7.500 euros. O protocolo, vou repetir, o protocolo destina-se ao apoio financeiro às atividades praticadas pelo Centro de Animação Local em São João de Monte. Estas atividades são desenvolvidas no Centro Paroquial de São João de Monte e neste contexto apresenta-se aqui uma proposta de comparticipação financeira no valor de 7.500 euros, que é o valor igual ao protocolado com outras instituições que prestam valência e cal nesta natureza, pelo que colocava à discussão dos senhores vereadores. Se alguém quer usar a palavra, se não, colocávamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passaríamos ao 21º ponto. Desta feita, apoio ao Sr. Zélio Fernando Pereira Marques, reconstrução de habitação não permanente. Este apoio, conforme está descrito na informação de despesa, corresponde a um valor de 18.700,97 euros relativamente à reconstrução de habitação não permanente. Alguém quer usar a palavra relativamente a este assunto? Se não, colocávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Aditamento ao protocolo celebrado com o agrupamento de escolas Tondela, Cândido e Figueiredo. Um protocolo de apoio financeiro no valor de 1.775 euros, correspondente a um aditamento que prevê o apoio, conforme está descrito na informação, que tem a ver com a necessidade de fazer-se um aumento ao apoio financeiro previsto na componente na comparticipação da ação social escolar, pelo facto de ter havido um aumento de alunos do primeiro ciclo do ensino básico previstos nas estimativas iniciais. Peço desculpa, relativamente aos valores previstos para as visitas de estudo. Peço desculpa. Quem quer usar a palavra? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relativamente ao agrupamento de escolas Tondela Tomás Ribeiro, um protocolo de apoio no valor de 2.170 euros, portanto é o ponto 23º, e que pretende também fazer um aditamento ao protocolo inicial, e o objeto do aditamento é precisamente o mesmo do ponto anterior, tanto apoio a visitas de estudo, por ter havido um aumento no que diz respeito à estimativa inicial. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Aditamento à informação 119/2019, refeições adjudicadas pela DGEST. Aqui também trata-se de um aditamento no valor de 15.000 euros, precisamente porque também houve um acréscimo do número de refeições previstas inicialmente, o que leva à necessidade de haver um reforço da rúbrica, da verba protocolada com o agrupamento, e desta feita apresentar-se aqui esta proposta de aditamento ao protocolo. Portanto, trata-se do terceiro aditamento à informação e, neste caso, 15.000 euros. Coloco à discussão. Se ninguém quer usar a palavra, registro aqui que tratam-se de refeições destinadas ao primeiro ciclo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 25º ponto, protocolo a celebrar entre o município de Tondela e a União de Freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa, um protocolo no valor de 1.045,50 euros, relativamente ao apoio financeiro para a comparticipação de colocação de cobertura e portão no anexo da máquina de aquecimento no Jardim de Infância de Sabugosa. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Se não, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Da Divisão de Desporto e Juventude, acesso gratuito às piscinas, uma proposta para acesso gratuito às piscinas exteriores aos grupos de utentes integrados nas atividades de tempos livres ou projetos equiparados de instituições do nosso concelho. Portanto, a lista das entidades que propomos que tenham esta isenção está no documento e na informação de procedimento. Colocava à discussão. Se não, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E 27º ponto da ordem de trabalhos, que trata-se do protocolo a celebrar com instituições participantes nas marchas de Santo António, conforme está na informação de proposta. Trata-se num apoio às instituições participantes nas marchas de Santo António no valor de 21.000 euros. Alguém gostaria de usar a palavra? Senhor vereador Francisco, faça favor. Ora, relativamente às marchas populares, numa anterior reunião, eu percebi que Vossa Excelência e a senhora vereadora Vera Machado disseram que ia haver um aumento de percentagens de protocolos com as instituições envolvidas. Só que a Filarmónica recebe exatamente o mesmo que recebia antes da pandemia. Pronto, mas pronto, nós vamos votar, embora já estava decidido, não é? Vem aqui para ratificar estes protocolos. Chama a atenção que no futuro 3.000 euros para a Sociedade Filarmónica Tondelense, que tem que orquestrar as marchas todas participantes, tem que as ensaiar todas, depois tem que fazer ensaios gerais com todas as associações e depois executar as marchas todas no dia é pouco. E portanto, para o ano, peço a atenção de que revejam o montante do protocolo, porque 3.000 euros já é pago há 5 ou 6 anos atrás, está bem? Se me permitir, portanto, houve um reforço nas marchas, nas associações que participaram nas marchas propriamente dita, passou de 1.600 para 2.000 euros. À Filarmónica, entendeu-se e foi falado com a Presidente da Filarmónica, manter-se o valor, porque o custo acrescido, sobretudo, aprende-se com a questão dos fatos, o que não se coloca com a questão da Filarmónica, e entre muitos outros apoios que vão sendo dados ao longo do ano também à Filarmónica, mas sim, o próximo ano pode ser eventualmente uma situação a rever, mas Sim. só houve reforço nas sim, senhor. E já marchas agora que desfilaram. gostava de fazer uma pergunta, Sr. Presidente, quanto é que custou a vinda do João Baião para a apresentação das marchas? Senhora vereadora. 4.000 euros. Obrigado. Senhora vereadora, Fernando Sousa, não se importa de falar ao microfone, só para quem nos está a ouvir em casa acompanhar também. Obviamente que não podia deixar de passar mais uma festa para a qual nós fomos convidados e que somos agora convidados a ratificar depois do ato consumado. Portanto, é uma prática com a qual eu não concordo e, portanto, obviamente que esta decisão já deve ter meses e a questão que eu coloco é porque é que ele não veio a esta reunião de Câmara antes da realização das marchas. Fazia todo sentido e é assim que devia ser. Portanto, era só. Muito obrigada, senhor vereador. Eu colocava à votação.
Quem vota contra? Quem se abstém? Os senhores vereadores do Partido Socialista abstêm-se. Aprovado por maioria. 28º ponto, cedência de auditório. Já é um documento habitual nesta reunião de Câmara. Colocava à discussão, mas penso que não há discussão. Quem vota contra? Discussão no sentido de não merecer discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, e damos por finda a ordem de trabalhos. Tratando-se de uma reunião pública, passaríamos ao ponto da audição ao público, visto que não existe público na sala. Eu daria por encerrada a reunião, agradecendo a todos a presença nesta reunião e cumprimentando todos os que nos estão a acompanhar em casa. Muito obrigada.